Pessoal, bem-vindo ao quarto episódio de podcast do canal Conhecimentos de Física. E nesse episódio a gente vai estar falando um pouquinho sobre o filme Oppenheimer. É um filme que, né, teve um sucesso amplo de bilheteria e a gente decidiu fazer uma discussão aqui sobre alguns elementos que são abordados no filme, que ele está realmente de uma... Assim, a física é o tema central do filme, numa perspectiva mais ampla, e a gente se reuniu aqui para falar um pouquinho do filme Oppenheimer. Então, antes da gente começar, eu gostaria de pegar e apresentar aqui os membros da bancada. Já, né, vocês já conhecem aqui o Lucas, que é o co-host do canal. Dá um oizinho lá, Lucas, e a gente passa aqui a palavra para o pessoal se apresentar brevemente, para o público saber, né, quem são vocês, gentilmente. Eu sou Francisco, eu estou no terceiro ano do curso de Física da Unesp Rio Claro. Já participei de um episódio do podcast do canal, do primeiro episódio, e sou aluno de iniciação científica do professor Mariano. Qual que foi o tema do podcast mesmo, Francisco? Você lembra, não? Professor, a gente abordou vários temas, mas o principal foi o curso de Física mesmo, a graduação, a pós-graduação, a vida acadêmica no geral. Perfeito. Valeu, Francisco. Samuel? Eu sou o Samuel, eu sou aluno do quarto ano de Física Bacharelado na Unesp de Rio Claro. É a minha primeira vez participando no podcast do Conhecimentos de Física. Estou muito feliz de estar aqui. E eu também sou aluno de iniciação científica sob a orientação do professor Mariano. Valeu, Samuel, nosso querido Shmuel. E temos o Gustavo também. Bom, já foi dito, né? Meu nome é Gustavo, eu igualmente tô no quarto ano, junto do Samuel, no bacharelado em Física da Unesp de Rio Claro. E, assim como os três também, né? Sou aluno de iniciação científica com o professor Mariano. É a primeira vez, não só no podcast do Conhecimentos de Física, mas também em um podcast, uma experiência curiosa. Não, é legal, a gente espera, né, trazer aí uma discussão, uma reflexão bacana. Obrigado, Gustavo. Maravilha. Olha... O que eu gostaria de, antes de passar para as discussões, gostaria de mencionar alguns temas que são fundamentais para a gente conseguir encaminhar a reflexão sobre o filme. O primeiro aspecto é sobre o contexto histórico que o filme se passa. A gente sabe, tudo aquilo ocorreu. Se você não assistiu, primeiro que nós não estamos fazendo aqui uma propaganda do filme, nós estamos discutindo o filme pela sua relação com a física. Então o filme se passou, né, no âmbito, né, infelizmente, aquele período dramático da nossa história, que foi a Segunda Guerra Mundial, e havia ali uma polarização. Ali, essencialmente, havia uma corrida armamentista do ponto de vista da física nuclear entre os Estados Unidos, colocando aqui os aliados, e a Alemanha, ou os países do eixo. É isso, né? Isso. E aí a ideia era quem participava, quem produzia a bomba nuclear primeiro, para ter um poder ainda que seja o que fosse naquele momento de respeito, e é nesse contexto que o filme se passa. E ali surge a figura do Oppenheimer, que é o título do filme, o apelido dele era Op, né? E foi formada uma equipe fantástica para a realização desse trabalho. A gente vai falar de alguns nomes aqui na sequência, grandes nomes da física. Para o público geral é interessante porque passa despercebido, né? A gente comentou sobre isso. E o que ocorre é que nesse âmbito, nesse contexto, foi construída uma cidade para a realização daquilo que é o chamado Projeto Manhattan, Los Alamos, e ali foi feito um trabalho que foi da ordem de 2, 3 anos, né? Desenvolvimento de pesquisa, toda uma parte técnica. E foi um custo da ordem de 2, 3 bilhões de dólares americanos naquele período. Era uma economia um pouquinho diferente. E a gente colocou aqui... Então, esse é o contexto. E aí tem diversos elementos que a gente vai tentar abordar aqui para trazer uma reflexão à luz da física para o público geral. O Lucas gentilmente pegou aqui, colocou vários cortes do filme que estão passando aqui no nosso fundo. Tem várias cenas super importantes. Aqui está passando o Rabi,
Isidore Isaac Rabi. Ele, por exemplo, o Rabi, ele ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1944, só que isso não fala no filme, né? Não é abordado. Mas é um super nome na física que é abordado, que né, participou do filme também. Então, nesse contexto aqui, eu abro aí algumas reflexões. Acho que o Lucas poderia começar. Claro, com certeza, com alegria. Primeiro eu queria dizer que eu achei muito legal o filme porque tem algumas personalidades, alguns físicos que são famosos no mundo, né? Obviamente, primeiramente o Einstein, nós temos aí o Feynman, e foi acho que uma das primeiras vezes que abriu-se para o público geral para conhecer a história de uma personalidade que não era tão conhecida do público comum, que é o Oppenheimer, e de um projeto tão ambicioso como esse. E até nesse sentido que o senhor comentou, né? O Feynman, por exemplo, no filme, se você não olhar com muito afinco, com muita atenção, ele passa totalmente despercebido no filme. Só que atualmente ele é um dos caras que hoje em dia em qualquer livraria que você vai tem livros do Feynman, tem livros... Não sei se quer dar spoiler em qual momento que ele... O público talvez não perceba, não saiba da relevância do... Eu lembro que ele aparece numa cena em que eles estão... Tem uma cena em que ele é recrutado pra isso, que até o pessoal fala o nome dele, não fala nem Feynman, acho que fala Richard. E tem uma outra cena... Bom, todo mundo que vai ver o filme não é um spoiler, mas a bomba explode. Então, acho que todo mundo já esperava isso. Mas nesse momento mostra ele que eles estão lá no... Acho que o Feynman tá no carro, não lembro com quem, para se proteger da radiação da explosão da bomba. O infravermelho. Então, é um filme curioso que abre portas aí para... Parece-me que há uma tendência de fazer filme agora de outras personalidades. Uma pessoa que eu vi que tá sendo cotada é um filme do Einstein, que eu acho que se fizer também vai ser muito legal. E também... Só queria fazer um comentário com relação aos atores, porque esse ator, eu não lembro o nome dele, que é o que faz Oppenheimer, mas ele ficou muito famoso lá no Peaky Blinders, em outros seriados, exatamente porque ele tem essa característica meio fria, meio calculista, em que muitos momentos Oppenheimer mostra. E também o Christopher Nolan, que é o diretor, que ele é de Hollywood, o especialista em explosões. Então ele fez ali o filme do Batman, ele fez outros filmes, então quando fala Christopher Nolan, lembra de explosão. Então é um filme fantástico, quem não assistiu, fica aqui obviamente o convite. O Feynman, ele, para quem é da física conhece o Feynman, a gente já discutiu isso também, mas o Feynman tem uma série de livros de física que é super interessante para suplementar os cursos de física, né, os cursos básicos e avançados também. E o Feynman, ele teve uma passagem no Brasil acho que foi nos anos 50, lá no CBPF. Isso está bem registrado aí para quem tem interesse. E nos anos 60, eu não lembro exatamente o ano, ele recebeu o Prêmio Nobel de Física, né? Então, embora ele passasse ali no filme totalmente despercebido, é uma pessoa que teve aí uma contribuição fantástica para a física num sentido bastante amplo, né? Não somente do ponto de vista de, aspas, didático, de material para a educação em si, dentro da física, mas também do ponto de vista de descobertas fundamentais, né? Então vale a pena a gente pegar e destacar isso também, né, Lucas? Sim, é bem bacana essa questão do filme, dele ele não te dá as respostas. Por exemplo, eu não tinha ideia quem era o Rabi. Quando o senhor falou da questão de quem ele era, a contribuição dele ter recebido o prêmio Nobel, são coisas que, embora o filme gire em torno do Oppenheimer, tem várias ilhas ali, como o Feynman, o Rabi e outros, que faz com que o filme se torne mais complexo e que, assistindo uma vez só, é difícil você absorver todos esses detalhes. Mas é muito legal quando você é alguém da física, alguém que estuda física, que já ouviu esses nomes, e aí quando você... É tipo quando você tá vendo um filme de super-herói, você vai vendo super-heróis que você reconhece, você vai ouvindo esses nomes e falando, esse é o cara que eu já li um teorema com o nome dele, eu já vi uma equação com o nome desse cara. Dá pra gente ver vários desses nesse filme. Sim, eu fiquei até pensando também quando eu tava assistindo, que eu escutava esses nomes e falei, caramba, eu conheço. Mas tipo, a sala do cinema cheia, né? Acho que a maioria esmagadora das pessoas não estão envolvidas com a física dessa forma. Fico pensando, tipo, até quando elas reconheceram esses personagens, tipo, elas sabiam o que estava acontecendo ali, sabe? Porque
Porque pra gente é muito, muito natural a gente conversar sobre isso, a gente já tá no nosso imaginário de físico todos esses nomes, esse período da ciência. Mas pro público geral também, eu acho que eu não tenho muita ideia de como eles lidaram com isso, mas eu acho interessante. Mas vale a pena o pessoal, né, fazendo um pedido aqui, o pessoal comentar isso, né? Quem assistiu o filme e estiver assistindo esse episódio, daí deixar um comentário, porque é bacana a gente ter essa impressão também. É uma maneira da gente pegar e interagir, né, Gustavo? Sim, sim. Eu fui com a minha namorada, né, e ela não entendia também, então fui explicando pra ela o que precisava, o que eu acho que eu precisava entender, né, do que estava acontecendo, mas eu acho que as outras pessoas que não tiveram essa sorte, nossa, que sorte, hein? Você disse qual sorte? Não, a sorte de ter alguém explicando a todo momento o que tá acontecendo, sim, sabe? sim. O chatão do filme. Não, mas... Mas é legal. É interessante pensar. Assim, Mas o Feynman, você só reconheceria ele se você soubesse algumas características específicas, porque a gente sabe que ele curtia tocar tambor, ele tinha um tamborinho que ele tocava nos lugares, e aí tem uma cena no filme quando acho que talvez eles estavam comemorando o sucesso da explosão, ele aparece tocando um tambor ali. Aí eu não lembro dessa cena. Se você já leu um livro dele, já viu alguma palestra dele que ele fala sobre isso, você bate o olho e já reconhece. A gente comentou, tem na primeira página ali na introdução da série de livros do Feynman, uma foto dele tocando esse bongô, né? Acho que era isso. Um bongô. É um bongô, é. Isso é bem marcante, é meio que uma assinatura dele, sim. É verdade. Bacana. É muito interessante isso, porque o Feynman, ele é uma das personalidades que, eu não sei se é verdade, mas diz que ele aprendeu português para vir ao Brasil dar uma palestra. É? Então ele era... Eu também não sei, viu? Ele era muito... Me dá a impressão, pelas palestras dele, que ele era um cara muito versátil, muito friendly, muito... trabalha em equipe. E eu não sei como é que foi o recrutamento para esse projeto Manhattan, mas com certeza os caras devem ter... Com certeza não, dá pra ver no filme que só pegaram ali realmente personalidades que realmente podiam contribuir muito e que inclusive ganharam o prêmio Nobel. Tantos quantos não ganharam o prêmio Nobel depois, exatamente. Né? Então, eu acho que, não sei se existe algum outro projeto na história da física que tem tantos prêmios Nobel tantas pessoas que foram agraciadas com o prêmio Nobel depois que trabalharam no mesmo projeto. Eu acho que não tem mesmo. Ali realmente foi uma singularidade. Era um momento crítico, né? É um momento excepcional. Era uma corrida e ali a gente via o poder, o entrelaçamento, né, entre ciência e aspas política, né? Sim. Porque a física teve um papel assim crucial nesse momento histórico e ainda bem que os americanos conseguiram fazer. A gente lamenta as decorrências disso em relação ao Japão em particular, né? Com certeza. Mas a gente vê ali o poderio da física. Eu acho que isso é uma mensagem importante. E hoje, trazendo isso para os dias de hoje, a gente vê isso na produção de equipamentos eletrônicos, comunicação por satélites, veículos mais versáteis, fontes alternativas de energia, pesquisa fundamental para entender como a natureza, como a matéria se comporta e coisas do gênero. Então tem esse lado realmente que o filme traz, que é um lado até certo ponto sedutor. Sim. Da física. Quando você assiste o filme, dá vontade de estudar, dá vontade... fazer física. Dá vontade, fica aqui até o convite para os jovenzinhas pegarem e refletirem. Você falou do seu irmão, né? Eu fui assistir com meu pai, com a minha mãe e com o meu irmão, e ele tem 16 anos, e ele tá em outra área completamente diferente da física, mas ele foi assistir o filme, se interessou, ficou as 3 horas lá com a gente, com os olhos grudados na tela, e falou pra mim, quero estudar física. Como que é o nome dele? É Joaquim. Joaquim, estuda firme aí, que independente do que você for fazer, vai se dar muito bem, com certeza, só pelo interesse na ciência. Muito bacana. É legal. Mas isso é marcante, né? É marcante. É muito impressionante. Tudo que vai acontecendo no filme, os desdobramentos, é tudo muito grande mesmo. É um filme que não toca só quem faz física, né? Toca todo mundo, porque foi um momento muito marcante da história da humanidade e o filme em si retrata isso muito bem através do som, da imagem, e eu acho que acaba emocionando até quem não conhecia nenhum dos nomes que tava ali, sabe? Porque foi um momento muito diferente, muito fora da curva na história da humanidade. A gente queria ter trazido a cena da explosão
como o Lucas falou, a bomba explode. de É fato. um spoiler, mas desculpa. Mas era... Não tá disponível, né? Não, como o Francisco tinha falado antes da gente começar, essa cena é uma cena... É o clímax. É o clímax do filme. E dá pra ver que em todos os lugares que foi disponibilizado esse YouTube, coisas do tipo, isso foi retirado. Porque, de fato, é uma das cenas mais emocionantes do filme. Seria Me entregar o faz ouro sentido. do filme. Exatamente. Entregar o ouro, Tem exatamente. que pagar o Você ingresso pra ir lá ver. Exatamente. O que dá pra gente fazer, até seguindo a sugestão, super sugestão do Francisco, se vocês concordar, a gente podia colocar O simulador. uma pequena simulação, né, da Little Boy. Little que Boy. é, né, uma das bombas, né, é essencialmente aquela que foi, infelizmente, lançada em Hiroshima. Aí tem se puder gentilmente explicar, Francisco, pra Vai lá, gente, Francisco. você que conhece o... Esse é um simulador, eu não sei o nome do programador que criou ele, mas ele Esse cara tá aqui, ó. ali, Alex Wellerstein. E ele mostra um mapa mundi no qual você pode simular as detonações de bombas atômicas conhecidas que foram criadas. Então, no caso, vai ter a Little Boy, que é essa bomba que foi detonada no Japão, a Fat Man, que também foi detonada no Japão, e algumas outras que também são, entre aspas, famosas. Francisco, a gente tem que fazer um comentário, eu em particular como professor, que nós não estamos fazendo apologia para explosões de bombas, por favor. A gente está mostrando as características físicas desse tipo de, né, eu não vou nem usar o termo equipamento, mas desse tipo de arma, tá? É mais como uma curiosidade, né? Um fator educativo. É um fator educativo para a gente mostrar os parâmetros, para a gente ter a ideia e uma noção do que isso pode causar, né? Por favor, Francisco. Sim. E nesse caso, a Little Boy, que foi detonada em Hiroshima, a gente sabe que a quantidade de urânio que foi fissionado ali, transformado em energia, é menos de 1 grama. E já foi suficiente para causar toda aquela destruição. E se a gente apertar o botão de detonate ali, a gente vai ver todo o raio da explosão. Aqui a gente tem a legenda. Por exemplo, o raio da bola de fogo, né? É isso que tá Sim. aqui, né? Uhum. É um raio de 234 metros, confere? Confere. Uhum. Então, a gente tem o quê? O estrago, né? O raio Da explosão. da explosão, do damage, Tem até uma pressão ali, professor, dá pra ver, ó. 20 PSI. 20 PSI. A gente tem que fazer a conversão daí, né? 20 Uhum. PSI. A gente pode pegar e fazer na sequência aqui também. Olha lá, Ele quilo converte. pascal. Já converseu. Quilopascal, eu queria colocar em bar mesmo, na verdade, porque 10 a 1 pascal, tem mais? Não. Não, só... Não, só essas É duas. Pascal. Tá. É SI, né? Sistema Internacional. Pra gente comparar com a atmosfera. Porque 10 a Sim. quinta pascal é É uma atmosfera. uma atmosfera, né? Então Uhum. quanto que tem aqui? 138 mil. A gente já Pascal. consegue inferir aqui, né? Sim. Quer dizer, 100 vezes a atmosfera, não é? acho que é porque 10 a quinta, né? Quilo é 10 a É terceira. uma vez e meia. Uma quase. vez e meia. É, não, não, errei. ela vai aumentar, não tanto, Não mas tanto. aumenta. Mas já- imagina uma massa de ar com a pressão de uma atmosfera. Sim. O dano que isso Exato, causaria, essa é né? a questão. E acho que a gente não tem aqui a radiação, o raio da radiação térmica. É isso? É queimadura de 3º grau. Queimadura de 3º grau, olha aí. Qualquer pessoa nesse raio teria queimadura de 3º grau. Quer Esse dizer, raio do raio de amarelinho aqui, ó. 1,68 quilômetros, é isso? É, parece que é. É. Nossa, Agora, é grande. o que seria interessante, embora não tenha aqui, é a temperatura, né? É. Sim. Acho que A gente viu que estava em torno de 50 milhões de graus Celsius. 50, 10 a sexta, né? Desde a É. sexta. Graus Celsius, quer dizer, a gente tá aqui em 20 graus Celsius. É coisa. É pesado. É. A gente já sofrendo com 40 graus aqui em Rio Claro, né? Tá. Claro, tá, mano. 50 milhões de graus Celsius e não é protetor solar que aguente. Né? Não tem protetor solar aqui não dá, né? Tem que estar bem longe. Por isso que no filme a gente vê que eles estavam longe, né? Sim. Sim. Foi Tudo muito bem pensado. pensado. É muito legal porque eles sabiam exatamente a distância, qual era a quantidade de radiação que iria vir naquela distância, como eles iam se proteger. Protetor solar, tinha, né? É Todo- uma excelente demonstração do que o intelecto humano pode fazer. Uma das. Boa.
Verdade. Essa cena da explosão é muito legal, porque ela quebra um pouco a expectativa, porque quando explode, eu pelo menos estava esperando um barulhão, assim, muito alto. Mas a explosão acontece em silêncio, porque elas estão muito longe dela. Totalmente em O silêncio. som tem que... Ele demora um tempo pra chegar lá. É mais que a luz, né? Mas o cinema parece que todo mundo segura a respiração quando explode a bomba. Muito bem Exatamente. É legal ver que a cinematografia reflete, né, o que acontecia fisicamente. Que você vê a primeira explosão assim, que você fica... feito. A luz. A luz, assim, e você tem aquela sensação de... Tá chegando aí o... Tá chegando. Análogo ao relâmpago e o... Sim. O trovão Sim, vem é um depois. trovão, né? É uma cena extremamente emocionante, assim. Sabe? Você pode até pensar, se fosse assim, nossa, será que ficou mudo o filme? Tinha um momento ali de realmente... Será que erraram, né? Você fala... Será que deu certo? Aí Será você entende. É um momento de tensão muito grande. Bacana. Dá até pra assustar, né, com o Eu barulho. Eu eu assustei. anotei aqui, olha... Alguns dá pra assustar. Depois que vem o... A hora que vem, eu assustei. Falei, treme, putz, O ruído você- mesmo é impressionante. É impressionante. Eu anotei alguns nomes, o Lucas mencionou alguns, vocês comentaram alguns, eu vou passar aqui só pra gente ter uma ideia. O Oppenheimer era o líder do projeto, reconhecido como o pai da bomba atômica. Um nome talvez não muito conhecido é Ernst Lawrence, mencionado explicitamente no filme. Ele é o chamado pai do ciclotron, que é um equipamento, né, para estudar a estrutura do átomo, a rigor, de uma maneira bem geral. O Edward Teller é o pai da bomba de hidrogênio, participa também do projeto. Felix Bloch, Nobel de 52, avanços na teoria do magnetismo nuclear. Eu vou ter que falar dele aqui só para não perder a sequência. O Klaus Fuchs, que foi o espião, né? Foi pego, né? Uhum. Todo mundo. E aí tem alguns nomes que são um pouquinho mais familiares com a gente. A gente já falou do Feynman. A gente falou também... A gente não falou, na verdade, mas eu vou mencionar aqui o Hans Bethe, que teve parte da vida acadêmica dele lá em Frankfurt. O Fermi, Enrico Fermi. O Lucas mencionou o Einstein. Uhum. Eugene Wigner, é o da Wigner Crystallization. Peirce, que é muito específico, mas ele, né, tem muitas contribuições, em particular para a física de estado sólido. E a gente tem que falar do Niels Bohr, né, que aparece ali. Ele já tem em torno dele já tem uma aura ali Tem uma de... mística em Já volta. tem uma mística. Ele fala, o Feynman fala disso no livro dele, que quando o Bohr foi visitar Los Alamos com o filho dele, que também ganhou o prêmio Nobel, né, de física, acho que é Eeg Bohr que pronuncia, e ele dizia que todo mundo tinha medo de falar com o Bohr, os caras ficavam até meio assim de... Tudo concordavam, tudo que ele falava era lei lá, e ele dizia que gostava do Feynman porque o Feynman era o único que questionava o que o Bohr falava, que discutia com ele, que ele não aceitava de prontidão tudo que ele falava. Ele, né, já a tradição dinamarquesa de física, né, escola de Copenhagen, tudo aquilo que a gente sabe aí dos cursos básicos, ele trazia já essa respeitabilidade, né, e dá pra ver isso que você tá destacando aí, pelo reconhecimento amplo daqueles que conviviam com ele, né. Tem aquela fala no filme que até perguntam pro Oppenheimer, mas esse tal do Bohr, ele é tão necessário assim? Tipo, você faz tanta questão dele, ele fala, bom, quantas pessoas você conhece que já provaram que o Einstein estava errado? Aí o cara fala, putz, tá bom, pode chamar então, pode trazer. O cara é bom. Só que tem uma coisa que eu percebi no filme, eu comentei com o Lucas isso, é que, assim, do ponto de vista de sabedoria, de conselheiro, de realmente sênior, de verdade... Dá pra ver isso mais pro final do filme. Na verdade era o Einstein, né? Exatamente. Ele carregava assim uma lucidez intelectual sobre conflitos. Uma parte humana, né, professor? A figura do Einstein ali, ela era sempre bem presente, né? Bem... Realmente como um conselheiro, como o senhor falou, né? Tipo, todo mundo sabe quem é o Einstein, todo mundo sabe o peso que ele tem pra ciência, pra história da física e tudo mais. E, tipo, quando ele aparecia, parece que era... Essa figura iluminada, assim, sabe? E eles associavam até a figura dele sempre ali no lago, na beira do lago, refletindo, tranquilo, Roupas roupas de propósito, sem pensado.
tudo muito bem construído para dar exatamente essa perspectiva de realmente um sênior, né? Sim. É uma pessoa que estava realmente fora dessa esfera de competição, tinha intrigas ali também, né? Esse tipo de conflito que a gente comentou também sobre, já meio que a parte final, na verdade, ou da perseguição em cima do Oppenheimer, né? Exatamente. Que, infelizmente, é uma das partes, além do impacto da bomba em Hiroshima e Nagasaki, ela é associada a essa perseguição, eu vou colocar aqui o termo acadêmica, em cima dele, simplesmente por uma questão de ego. Egóica, né? E isso foi realmente um dos pontos que... Por quê? Porque contribuiu o projeto, trabalhou, conduziu uma equipe gigante, depois ainda tinha que se justificar, na verdade, né? Exatamente. Ser julgado, foi colocado ali numa situação muito peculiar que, infelizmente, a gente espera que não aconteça no mundo acadêmico. É verdade. Isso fica aí como lição pra gente de como não fazer, né? O Einstein também teve um papel no desenvolvimento do projeto, porque ele assinou uma carta. Teve um físico, acho que o físico polonês, escreveu uma carta para o presidente Roosevelt dos Estados Unidos, alertando sobre a Alemanha nazista desenvolvendo uma bomba, mas ele não era um físico tão reconhecido, não tinha nome, um nome tão grande. Então Einstein foi lá e assinou a carta, que foi enviado para o presidente aí liberou a verba e tudo para iniciar o projeto Manhattan. Um fato que eu acho, uma curiosidade que eu acho interessante trazer dessa figura calma, tranquila, sênior do Einstein, é que ele trocou cartas com Freud, perguntando pro Freud o porquê existia a guerra, porque os seres humanos tinham essa necessidade de guerrear. E o Freud dá uma explicação com base na psicanálise da pulsão de vida e pulsão de morte, mas era uma coisa que o Einstein não entendia. Ele fala mesmo nas cartas que não sabia porque os seres humanos faziam tantas guerras, sabe? E achei legal trazer essa curiosidade. Ele era... O filme mostra também um lado... É que mesmo ele não estando presente, por exemplo, teve um momento ali que ele foi consultado para fazer algumas estimativas, né? Sim, pra ver se estava certo. Para ver se estava certo. Então ele não era só um conselheiro do ponto de vista humano, Mas físico também. mas assim, alguém que fala, ele vai bater o martelo ali para falar se tá certo ou não, né? A questão da reação em cadeia se ia acontecer indefinidamente ou se não ia. Tem até aquelas, eu acho que é na cena do lago, né, que ele fala, talvez a gente tenha, talvez a explosão dessa bomba seja o fim do mundo, né? Porque se acontecer reação em cadeia, acabou, a explosão ela não ia acabar nunca, né? Ela queima a atmosfera. E ia acabar com o planeta Terra. E aí eu vi uma cena no YouTube, que é uma cena, diz que é uma cena extra, com o mesmo ator que faz o Einstein aqui, em que mostra depois, no final do filme, o Einstein em casa, sozinho, barulhozinho do relógio, assim, no fundo, e ele fazendo umas contas para ver se era verdade aquilo que o Oppenheimer pediu para ele. E aí mostra exatamente o momento em que ele chega na fórmula E igual a MC². E nesse vídeo, eu vi, e que me chamou muita atenção, é que quando mostra, assim, o papel, não fala nada, mas quando mostra o papel escrito E igual a MC², as pessoas do filme, elas começaram a gritar, assim, de alegria, de felicidade. E eu falei, cara, achei que eu nunca ia ver as pessoas gritarem por causa de uma fórmula de física. Isso é coisa que a gente vê aí em filme de super-herói. Mas é muito legal isso, trazer esse poder da física e tirar essa coisa de que física só serve para calcular movimento de bolinha, de carrinho, velocidade média. E trazer essa parte legal, né? Essa parte mais, assim, avançada, profunda, um papel muito mais amplo da física, né? Você vê que também os físicos do filme podiam acabar com o mundo também, né? Então, tipo, exatamente. A gente tá sendo muito agressivo, Gustavo. Não, mas não é só bolinha e carrinho, né? Tem isso do LHC também, que dizem que pode causar um buraco negro ali, uma singularidade, coisas assim, sempre tem. E é legal isso que você falou do Einstein e do Freud, porque há um tempo atrás eu e o professor Marinho a gente discutiu que tem um livro que chama Das Cartas do Pauli com o Jung. Então parece que era comum naquela época físicos e psicanalistas, esse pessoal da área de psicanálise
fazerem essa intercomunicação. Então é bem legal isso, porque mostra exatamente que, na verdade, o que está em jogo não é a área de pesquisa, né? E sim uma vontade de aprender os fundamentos ali do tutano da vida, né? Que está na física, que está na psicanálise e em outras ciências. O Einstein tinha uma... A gente pode confirmar isso depois, mas eu me lembro isso remotamente aqui dele ter amizade com um indiano chamado Tagore. Eu não conheço. Um pensador, e ele bem ligado a essas questões da humanidade, os problemas, né, que permeiam a nossa sociedade. Então ele sempre foi um cara muito ligado nessas questões aí, né? Não é por acaso que a gente percebe isso até através do filme. Eu estava pensando, quando você falou da comemoração da fórmula, que a gente já teve, assim, ao longo dos anos, outros filmes que tiveram um certo papel do ponto de vista de promover a ciência, de promover grandes pensadores, igual Uma Mente Brilhante, entre outros, O Jogo né? da Imitação. Jogo da Imitação, do Alan Turing, né? Tem a teoria de tudo do Stephen Hawking. Exatamente. Verdade, né? Teoria- Tem Isso... do Ramanuja também, O Homem que Viu o Infinito. Esse é bom. O Homem que Viu o Infinito. Esse é muito bom. Eu não vou falar propaganda da plataforma aqui, mas tem lá, acho, né? Plataforma de streaming. É uma plataforma, é isso, né, Gustavo? É que esses filmes, eles têm uma... É porque para cada uma dessas personalidades que o filme geralmente foca, realmente uma existência dedicada à ciência e desenvolvimentos amplos, né? Então é bacana, o Lucas tinha até comentado que parece, né, uma especulação até que vão fazer um filme do Einstein com esse tipo de abordagem, mostrando, né, teoria da relatividade restrita, fotoelétrico, efeito fotoelétrico geral, etc, para trazer para o público de uma maneira geral. Talvez a gente espera que isso de fato aconteça. Com certeza. Tem alguns murmurinhos sobre isso em conexão com o filme do Oppenheimer, porque ele aparece ali, né? Sim. Isso seria muito legal, a gente espera que isso aí aconteça, né? Tem que ser um cara muito criativo pra fazer um filme do Einstein, né? Pra você fazer tem umas sacadas muito boas. Eu não sei É que pra interpretar o Einstein, você vê que... Mas também o cara que vai dirigir o filme, o cara que vai definir tudo. Esse mesmo do Christopher Nolan, o Lucas falou que ele é o cara das explosões. Eu vejo ele como o cara do tempo não linear, porque ele já fez muitos filmes em que a história vai e vem. Nesse mesmo, a história ela intercala entre a época do Projeto Manhattan e o julgamento dele depois. E ele também tem um outro filme que chama Amnésia, que é de um cara, se eu não me engano, ele é um detetive em que a mulher dele é assassinada, mas ele tem perda de memória recente. Então ele não consegue absorver, ele quer descobrir quem fez isso, quer pegar o cara, mas ele não consegue assimilar a informação, então ele começa a tatuar nele as informações. Ele começa a fazer na casa dele, colocar fotos das pessoas, não confia nesse cara. E o filme vai e vem nesse, porque o Nolan, que é esse diretor, ele faz o cara que tá vendo o filme entrar na cabeça do protagonista, porque você também não lembra das coisas, você também não conhece a história. Então ele é um cara que sabe muito mexer com essa história do tempo. Então acho que talvez um filme do Einstein, um cara que mudou a nossa concepção de tempo, né, para um tempo relativo, esse diretor talvez fosse bom para dirigir um filme do Einstein. Talvez tá preparando, né? Pode ser, né? Pode ser. Pode ser. Mas o fato do filme ter sido um sucesso é um bom indicativo de que talvez viram outros, né? Igual aconteceu na Marvel, né? Saiu o primeiro filme e aí o pessoal foi sentindo e de repente viu que era uma indústria que vende, né? E hoje em dia eu acho que a física ela é uma indústria que vende em termos de outros nomes, né? O próprio Stephen Hawking, que eu até falei eu falei que esse era o primeiro filme, mas eu tinha esquecido o filme de Stephen Hawking. Mas o Einstein, o Hawking, o Feynman, até os mais recentes, que é o Neil deGrasse Tyson, são pessoas que estão aí fazendo essa divulgação científica, em especial o Neil deGrasse Tyson. E agora com o filme do Oppenheimer, dava pra ver que as pessoas realmente ficaram tocadas com isso. E aí, pra fazer um outro filme... Tem espaço, né? Tem espaço. E tem espaço também... Eu vou fazer, na verdade, 2 pontos que eu queria mencionar aqui, que me ocorreram. Um deles é meio... Talvez uma fala meio de professor, mas... né? É que
pessoal era muito dedicado, né? Era. Ali não dava pra, vou deixar pra amanhã, vou trabalhar depois nisso. A gente vê pelas cenas aí pra idealizar isso que, né, o filme coloca pra gente de uma maneira assim bastante acessível, exige assim muitas reuniões, muitas discussões, e cada um trazia uma vida acadêmica já muito bem estabelecida para implementar um projeto ou para poder contribuir dentro de um projeto dessa envergadura. E isso no Brasil nós temos exemplos aqui, até fazendo propaganda, exaltando, né? Nós temos aí já não tão jovem o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron em Campinas. Temos em fase final, ou já praticamente estabelecido, o Sirius, que é uma outra fonte de luz síncrotron, né? Com uma gama ampla de experimentos que estão sendo projetados e vislumbrados de serem realizados para explorar aspectos fundamentais da matéria. Tá? Esse acho que é um aspecto legal de falar. E o outro aspecto, o segundo aspecto que eu queria mencionar é sobre o espaço. Hoje em dia, com as mídias sociais, eu especificamente estou dizendo, nós não somos youtubers profissionais, eu quero enfatizar isso aqui. Nós fazemos isso aqui paralelamente às nossas atividades. O canal tem aí uma certa acolhida pelo público geral. E a gente pede, quem estiver assistindo, que se inscreva no canal, ajude a gente a divulgar para fazer a ciência chegar para o maior número de pessoas possível. Mas o que é bacana é que existem canais sobre ciência muito bem estabelecidos hoje em língua portuguesa, né? Sim. E isso mostra um acolhimento também, né? Não vamos criticar, mas alguns não são tão assim rigorosos, mas mesmo assim trazem a ciência de uma maneira acessível para o público geral. Mas esse espaço que você está mencionando, Lucas, ele não está disponível só dentro do cinema, digo, não está ali, mas também nas mídias sociais, em particular dentro do YouTube, né? Acho que isso aí precisa mencionar. Eu dou um exemplo aqui. Não é em português, é um canal que eu gosto muito, acho que faz um trabalho muito legal, que é o Veritasium. A gente escreve Veritasium, tem alguns vídeos com legenda em português. Vale a pena dar uma olhada porque é uma descrição detalhada, profunda, científica sobre temas amplos dentro da física em particular. Vocês conhecem, não? Sim, sim, sim. É um canal maravilhoso mesmo. Um canal legal, né? Tem uns vídeos muito bem feitos, muito bem... Dá pra ver que foram vídeos muito bem pensados, assim. Bem produzidos, né? Ele só faz isso, é profissional, é resolução, cenário, material utilizado, é muito peculiar mesmo, e tem milhões e milhões de inscritos e os vídeos são muito visualizados. Sim, altamente visualizados, muito bacana de ver esse trabalho que o colega faz lá no Veritasium. E também uma coisa que eu tava pensando aqui, enquanto a gente tava falando, é que, tirando o Feynman, mas os físicos que estão, entre aspas, em alta, né, que seria o Einstein, Stephen Hawking, Neil deGrasse Tyson, dá pra ver que de uma maneira geral, e até relacionado com esses canais que o senhor mencionou de ciência, de uma maneira geral, o que o público mais gosta, pelo menos até o momento, é a questão de astronomia, cosmologia. Dá pra ver que tem uma procura maior dessas áreas. Não é à toa que o Stephen Hawking tem os livros dele e vende bastante. E agora com o Oppenheimer é a primeira vez que mudou um pouco o foco, né? Saiu um pouco desse foco de astronomia, de universo, de buraco negro, e falou, não, vamos falar agora aqui de vida humana, política, ciência. E isso eu achei muito legal também, porque mostra que a física não é só estudar cosmologia, expansão do universo, que também é um tema muito interessante. A gente gosta também disso. Exato. A gente se interessa por isso, mas... a física vai muito além disso. Como o professor Mariano sempre fala, assim, nas reuniões, no dia a dia, a física é muito versátil, muito interdisciplinar. Então é muito legal, eu achei legal que mudou esse enfoque um pouco também. Tem muitas áreas a física também, né? Ela não é só uma coisa. Então, tipo, você abordar uma área que, assim, não é tão conhecida, não é tão popular quanto a cosmologia, eu acho que é legal também. Tipo, atrai pessoas por motivos diferentes pra física também.
É verdade. Outro ponto que eu acho me deixa feliz é o fato desse filme ter lotado as salas de cinema. De Porque verdade. depois da pandemia que os cinemas ficaram fechados, e além disso, a gente tem essa onda dos filmes de super-herói, que são filmes que são muito genéricos, né? São filmes de franquia. A gente vê um filme que não é uma sequência, não é uma sequência de um filme anterior, não é um remake. É uma história, entre aspas, original, que é um filme histórico, mas ainda assim é um filme original. E também... Foi baseado num livro, né? É, baseado em um livro. Prometeu Mas é um americano, filme eu acho. novo. É um filme. Não um filme, não um fast food, sabe? É um filme bem produzido, um filme que envolveu muita paixão do cara. E também o filme da Barbie, que também, tudo bem que é de um boneco que é de uma franquia, mas ainda assim é um filme com personalidade. As pessoas estão indo assistir esses filmes no cinema. Eu acho isso legal, fico feliz de ver o cinema sendo movimentado. Sim, quem nunca, depois da pandemia, falou pro colega, putz, parece que faz tanto tempo que não sai um filme bom no cinema, né? Então, exato. Antes tinha muito disso, saiu vários, saiu aquele do Coringa, saíram 2019 outros. foi um ano muito bom pro cinema. Teve Exatamente. muito filme bom. E aí vieram dois, assim, estrearam no mesmo dia, né? Foi no mesmo O dia. pessoal até zoa, fala assim, é o Barbieheimer. É um fenômeno cultural muito novo, Você muito legal. chegava, muito você bacana. tinha os nerds que iam assistir Oppenheimer, e você tinha o pessoal tudo de rosa pra assistir Barbie. Foi interessante. O shopping tava todo rosa. Foi uma atmosfera muito legal, assim. Eu assisti os dois, eu vi o Oppenheimer num dia, no dia seguinte Você eu fui viu a ver- Barbie? Eu não vi Barbie. Eu assisti Barbie num dia, no outro dia eu fui ver Oppenheimer. Mas foi um efeito interessantíssimo mesmo. Você, tipo, ir no shopping, né? Ver o pessoal tudo vestido de rosa, assim. E, tipo, realmente, como você falou, tem a galerinha que mais nerdzinha ali que vai ver o Oppenheimer, o pessoal mais de preto, assim. Foi uma dicotomia que eu achei muito. O pessoal mais de preto. Ah, é. Mas sério, Assim, assim. Com todas as pessoas com quem eu encontrei, né, no dia, estavam roupas mais escuras, mas. Assim, Digo, não era rosa, você tá querendo não era dizer, rosa, tipo, não era pra rosa, associada a Barbie e tal, né? Sim. E são, tipo, dois temas muito, acho que muito Ortogonais mesmo. ortogonais e que sair no mesmo dia, assim, acho que foi muito simbólico, foi muito interessante de ver. Sim. Então, o que a gente vê também, isso precisa ser destacado, você já mencionou alguma coisa, Lucas, o Gustavo falou também, é sobre, parafraseando o Gustavo, essa versatilidade, essa amplitude que a física tem de incorporar temas, tópicos, áreas, campos de pesquisa, e o filme ele dá um toque numa área. Digo que na época era associada à física nuclear. Isso é o que a gente vê ali. Agora, hoje, se nós olharmos com uma lupa nos jornais de alto impacto, né, os periódicos internacionais com alta reputação, a gente percebe que existem temas diversos sendo explorados com impacto direto nas nossas vidas também. Exemplos, computação quântica, por exemplo. Isso precisa ser destacado. Porque a gente sabe, né, a questão da computação, né, a computação, aspas, clássica, baseada no sistema binário. A computação quântica, a gente tem ali superposição de estados. Isso é um mundo de pesquisa à parte. Só isso é um mundo de pesquisa à parte. Existem diversos grupos no planeta trabalhando nisso. Empresas gigantes como Google, IBM e outras produzindo de fato computadores quânticos. E aqui precisa ser destacado. Dentro da computação quântica tem toda uma parte de física de baixas temperaturas. Só para você realizar o quê? Uma situação física que permite o processamento de informação utilizando princípios da mecânica quântica. Isso é um exemplo de, por exemplo, estudo do cérebro, uma outra área. Toda a parte de criticalidade, toda a parte de funcionamento do cérebro com base em redes neurais, cavidades e temas relacionados, é uma outra área de pesquisa. É um mundo
análogo ao mundo da física nuclear, que levou a produção da arma que a gente discutiu no início da desse episódio. Vou dar um terceiro exemplo. Supercondutividade. Supercondutividade per se é um tema que cativa, porque se você descobre um material que seja supercondutor a temperatura ambiente, sob pressão ambiente, você vai revolucionar todo o transporte de energia no globo. Quer dizer, as perdas que nós temos por efeito Joule, elas deixarão de existir. Nós vamos baratear a conta de luz, vai ter toda uma facilidade ampla, até do ponto de vista de aplicação em computação quântica também. Sim. Que dá para linkar as duas áreas. Verdade. O que eu estou querendo falar com esses 3 temas que eu destaquei aqui é sobre a versatilidade e o leque de opções para quem tem interesse em se aprofundar em áreas correlatas para refletir sobre isso. E agora eu me recordo aqui também de um outro tema ligado a isso, e eu acho que vale a pena a gente destacar, é que algumas universidades no mundo não possuem um curso fechado de graduação. Você pode... É o caso de Cornell, me parece, onde o Feynman trabalhou. A gente estava falando do Feynman, então vamos tentar fazer um link aqui, né? Depois a gente pode até falar um pouquinho do termo de Hermann Feynman, se for o caso. Certeza. Aproveitando o gancho. Claro. O estudante tem interesse num conjunto de disciplinas, ele ou ela se inscreve naquele conjunto de disciplinas, cumpre uma carga horária necessária e se forma dentro de um guarda-chuva numa grande área com especialidades de interesse pessoal. Isso mostra uma personalidade, uma lucidez acadêmica que ainda, pelo que eu tenho conhecimento, no Brasil a gente não atingiu do ponto de vista de graduação nesse formato ainda. Sim. Mas merece destaque por quê? Porque para produzir conhecimento hoje, produzir ciência fundamental, a gente precisa de perspectivas, estímulos, impulsos que são distintos daqueles que muitas vezes a gente tinha no passado. Por causa da disponibilidade de tecnologia, essa enxurrada de informações que a gente vem... nós estamos todos sujeitos, né? Sim. Seja através da internet, celular, através... Você liga o computador, já começa uma série de alertas, etc, etc. Então eu queria chamar a atenção para uma reflexão nesse sentido, em particular para o público que está no ensino médio, o pessoal que está na fase de graduação também. Pode ser na física, pode ser na biologia, na química, na matemática, ciência da computação, qualquer área de interesse. Vale a pena essa reflexão no sentido de buscar conhecimento que seja de interesse próprio, vislumbrando aplicações e contribuições futuras com base tanto no conhecimento fundamental, na ciência fundamental, como possíveis aplicações para fazer a economia crescer, trazer divisas para o país, no sentido mais amplo da palavra. Mais ou menos isso aqui que eu queria destacar também. Acho que não é exatamente sobre o Oppenheimer, sobre o Opie, o filme, mas eu acho que é um material também que precisa ser colocado para reflexão. Eu acho que é bem legal isso que o senhor falou, professor, dessa questão da multidisciplinaridade da física, né? Porque hoje em dia dá para linkar a física com várias áreas, física e biologia, física e história. Por exemplo, tem muitas pessoas que estudam raio-x, Raman, quadros antigos, pinturas, para saber a questão das camadas de tinta, se o pintor fez uma camada em cima de uma outra camada. É muito legal isso, porque você fala, putz, é realmente uma revolução. A gente vê, até tava conversando com o senhor um tempo atrás. Vitrais de diversas construções antigas, castelos, né? Toda uma ferramenta física, né? Através de espectroscopia, para entender os vidros, aqueles vitrais no sentido mais aprofundado. É muito legal. E aí eu falei pro professor esses dias, eu falei assim, professor, parece que estudar medicina, biologia, qualquer outro curso é legal, é muito bacana, mas parece que a física, ela tem um toque de magia, assim, um toque meio diferente dos outros cursos. E aí o professor Mariano me deu uma resposta que eu achei muito legal,
que é Qual que eu dei? Não sei. que muitas vezes a física ela nos dá acesso direto à natureza, ao Fundamental. fundamento da natureza, ao Nada é tão comportamento. fundamental quanto a física, né? Exato. Porque se a gente for Não analisar, fala assim, desculpa, que você não já viu, né, Francisco? Brincadeira, matando. só pra... porque se a gente for analisar, parafraseando o que o professor falou naquela ocasião, a gente vai pegar, por exemplo, uma reação química. Uma reação química, você tem ali transferência de elétrons, você tem energia sendo liberada, sendo absorvida. Isso, no fim das contas, é física. O professor até deu exemplo. Você pega um bisturi e vai cortar a pele de alguém, você está rompendo ligação química. Então, é muito legal isso, porque tira um pouco dessa... que a física é uma coisa difícil, que a física é só pra... Isso já é... A gente que tá nesse mundo ouve muito isso, que a física é só pra gênio, que a física é uma coisa assim, que as pessoas nunca vão entender. Então eu acho legal filmes como esse, discussões como essa, porque tiram a cortina e falam, olha, tem espaço pra todo mundo. E não precisa ser uma coisa difícil, não precisa ser uma coisa criptografada. Pelo contrário. É uma coisa, é uma área que todo mundo pode atuar e é só descobrir qual é a área que você gosta, né? Muito legal isso. Bacana. E volta naquilo que não é só calcular o sorvetão ou, né, o movimento da bolinha, da esfera. É muito além disso. E para os jovenzinhos que estiverem assistindo, reflitam sobre isso. Nós não estamos querendo, né, fazer propaganda, mas é uma reflexão, porque esse caráter fundamental, eu acho que ele precisa ser destacado. Sim. Esse aspecto assim raiz da física. Você pega processos biológicos. Você pega, por exemplo, uma célula, síntese de proteínas. É processo físico envolvido. Como você mencionou, vai cortar um tecido, tem física envolvida. Vai utilizar laser para fazer algum tipo de tratamento, tem física envolvida. Vai utilizar radioterapia, tem física envolvida. Então, é muito amplo. E muitas vezes isso não é trazido para o público geral. E o filme, de alguma maneira, ele traz um pouco disso. E a gente está tentando suplementar um pouquinho aquilo que, né, a gente vê nesse super título aí, que acho que ainda está no cinema, né? Pelo menos nesse momento. Em algumas cidades. Em algumas cidades. Até vi porque eu falei, putz, já faz um tempo que eu assisti, a gente vai fazer uma discussão. E... Pra assistir o filme em si tem que ter resiliência, né? Porque o filme são 3 horas, né? É longo, É o filme é longo. É longo. Então, Tem muita informação E também. não só 3 horas, né? Como o Francisco comentou, ele vai e volta no tempo, você tem que estar sempre ali, tipo, prestando bastante atenção. São Mas muitos nomes. eu acho que é uma experiência que ela retorna, né? Ela é paga, porque é muito bom. Você chega no final, tudo se fecha ali, você entende tudo que tá acontecendo, é bem O final gratificante. O do final. filme é pesado. É pesado. Você vai falar, não? sem spoilers. Mas o que a gente pode falar é que a bomba explode. A bomba explode. Vocês assistiram em original o áudio? Legendado, sim. Infelizmente legendado. só pude assistir dublado, né? Porque Putz. no cinema só tava tendo uma sessão na menor das Sala? salas e dublado. Mas valeu a pena de qualquer forma, achei bem... Isso aqui é vontade, assim. Isso é que tava. Porque olha... Ah, foi vontade, viu? Porque pra chegar no cinema não é fácil não lá. Nossa, viajei pra ir pro cinema, foi 100 km de carro. Sério? Nossa. 100 km, a gente vai pro Presidente Prudente, né? Que é a cidade que tem um shopping mais perto ali, que tem cinema também. Eu e minha namorada, a gente pegou o carro, passou o dia inteiro no shopping ali, aproveitando. E no final vimos o filme e valeu muito a pena. Bacana. Dá pra ver que é um filme que foi super bem produzido, porque tem vários atores ali que são conhecidos, né? Sim. Temos ali o Matt Damon, que é o coronel que recruta Oppenheimer, né? Temos ali o Robert Downey Jr., que é o ex-Homem de Ferro. Ele já foi o ator mais bem pago de Hollywood. Então deve ter sido caro pra conseguir ele pra esse filme. Foi até difícil de desvencilhar a imagem do Homem de Ferro do ator, né? Exatamente, porque ele fez um papel tão fascinante no fechamento da Marvel que tá muito marcado, né? Mas a gente percebe, a gente olha assim e fala, putz, eu conheço esse ator, por exemplo, o ator que faz o Feynman, ele fez aquele The Boys. É o Jack Quaid. Ele... Então dá pra ver que tem muito
foi muito bem pensado aí Tem no o casting, Josh, né? O Josh do Drake Josh tá no filme também. Ele tá? Eu não reparei nisso. Tá. Ele aparece. Caramba. Quem aperta o botão pra explodir a bomba no teste. É ele? É, de um seriado que a gente Tá. gostava. O que nós não falamos e nós não vamos falar mesmo eu já conversei com outras pessoas que assistiram o filme e as pessoas focaram nisso, que é na vida pessoal do Oppenheimer. Aí a gente pega e a gente acha que, né, se quiserem falar alguma coisa, mas eu me abstenho porque não dava, a gente não deve julgar, né? Então, Claro. ele tem ali as peculiaridades dele ali, fica aí pra quem quiser saber da vida pessoal do Oppenheimer, daí o filme em si incorpora, acho que investe até uma parte do Sim. filme em si para esses aspectos, né? Mas essa cena, por exemplo, deles comemorando ali no final, né? Isso é realmente um trabalho Nossa, em time, em grupo, é um negócio muito bonito mesmo, que né, quando se une, quando um grupo se une de fato para produzir algo amplo e verdadeiro, aquilo ali realmente sai. O que eu achei fascinante também, tem algumas cenas que acho que eles interceptavam comunicações nazistas, né, no filme. E aí eles falavam assim, eles estão indo pra esse caminho. Aí falava, bom, então vocês estão indo pra esse caminho, tá tudo errado, eles estão indo pro caminho errado. Aí eles comemoravam. É verdade, que né, saber como que eles estavam fazendo a produção da bomba Sim. lá na Alemanha e Acho aí que eles... devia ter espião, não sei. Exatamente, eles tinham... Os caras sabiam até qual eram os caminhos que eles poderiam tentar e qual era o caminho errado. Então era fascinante, porque é muito intelecto pra isso acontecer, né? Eu acho que tinha uma ignorância intrínseca na física da Alemanha naquela época. Eles eram nazistas, afinal de contas, sabe? Tem muita ignorância já nessa informação. Eu já li a respeito de um movimento na academia, nessa época na Alemanha, que se chamava Deutsche Physik, em que os físicos de origem judia, eles eram perseguidos e... Enfim, tinha toda aquela perseguição aos judeus na época, mas a física dos físicos judeus era desconsiderada. Então, o quão ignorante os caras têm que ser para levar isso a sério, sabe? Então, eles já deviam estar atrasados naturalmente. Ideologicamente atrasados. Ideologicamente sem absoluta dúvida, né? Sim. Do ponto de vista, isso que você falou, na verdade, né? Vocês sabem, o Oppenheimer, o Rabbi, o Hans Bethe, eu acho, e vários outros, que o Feynman, todos eram judeus. Então, o Einstein era judeu, obviamente, e esse processo que você está falando, Francisco, a gente vê que é a diáspora. Foi onde a Europa deixou de ser o centro do pensamento científico do mundo, como já tinha sido. Porque todos foram para os Estados Unidos, ou a maioria foi para os Estados Unidos, e aí surgiu realmente um movimento de criação de uma física americana que levou a esses caras todos a levarem prêmio Nobel de Física, por exemplo. Eu já vi um historiador falando, por que a Alemanha não conseguiu a bomba antes dos aliados? Porque eles eram nazistas, porque tem uma ignorância intrínseca nessa informação. Já tem uma estupidez muito grande agregada ali. Por eles terem esse ódio, esse preconceito, muitas mentes brilhantes, eles acabavam descartando. Eles foram sabotados pela própria ignorância, né? Sim. Exatamente. Mas isso acontece geralmente com, né, se você olhar eventos isolados assim, geralmente acontece isso mesmo, né? As pessoas se percejar, né? Aquela história de se enforcar com a própria corda, uma coisa assim, né? Exatamente o que aconteceu ali, né? E você veja que existia isso é até um tema até certo ponto polêmico, dá para verificar as fontes direitinho, mas existia a chamada Kaiser Wilhelm Gesellschaft, era a Sociedade Kaiser Wilhelm, e o Einstein foi presidente dessa associação, dessa sociedade. Só que quando começou a perseguição aos judeus, um tempo depois, o Einstein se desligou, foi desligado disso daí, e
E essa instituição, ela foi assumida, obviamente, por outros dirigentes. E isso deu origem, sabe o quê? O que, professor? Ao Instituto Max Planck. O nome foi mudado porque não era mais conveniente deixar Kaiser Wilhelm. Tem documentação em alemão, isso ampla nesse sentido. E aí você pode tirar suas conclusões com base nisso que você está falando, Francisco. Acho que é um período muito sombrio, muito triste. E o efeito moral da bomba, ele foi gigante também. Sim. Não é só o fato A de explosão a em si. explosão em si, ou o lançamento em Hiroshima e Nagasaki, depois que a guerra já tinha, aspas, acabado. Foi em agosto o lançamento, né? A Segunda Guerra acabou em início de maio, meados de maio de 45, mas os japoneses não se rendiam, né? Pelo menos é o que a história nos diz, Sim. né? E aí, acho que é 9 de agosto, eu não lembro exatamente, ou 13 de agosto. Por aí. Eu diria que é agosto também. Meados de agosto, houve daí os lançamentos em Hiroshima e Nagasaki. Sim. E eles até discutem quais cidades seriam estratégicas para jogar um efeito moral, pelo que o filme até certo ponto destaca. E Kyoto não foi... Kyoto não foi escolhida porque um dos executivos do governo passou a lua de mel lá, é o que fala no filme. É. Tem até uma cena que eles discutem, eles falam assim, não, é porque eu acho que quando eles conseguem a bomba, eles anunciam, né, pro mundo que eles conseguiram a bomba. Eu não me lembro, mas isso não causa o impacto que o senhor falou, de eles não ficaram, entre aspas, com receio. Aí eles têm uma cena que eles discutem isso explicitamente, né? Olha, a gente vai ter que demonstrar o poder da bomba, porque senão a gente não vai acabar com a guerra. Então, a Hiroshima e Nagasaki foi exatamente a demonstração pra falar, olha, aqui não mexe porque a gente tá falando a verdade, a gente tem a bomba mesmo. Porque depois, na Guerra Fria, era diferente. Tanto os Estados Unidos como a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas sabiam que cada um deles podiam destruir o mundo. Sim. É verdade. Ali já não tinha mais a necessidade de mostrar o que era possível de se realizar. Era uma paz Era- armada, né? É uma paz armada. Exatamente isso aí. E aí veio uma outra corrida, né? Que é a corrida da Coisa Espacial? espacial. corrida espacial. Corrida espacial, quem chegou primeiro... Exatamente. Que inclusive tinham cientistas alemães da Alemanha nazista que os aliados... Eu nem falo alguns pescaram. desses nomes, Francisco. Então não vou falar o nome. Não, a gente se recusa. Não, eu não pronuncio alguns deles. Tem até instituto que leva o nome deles aqui no Brasil, inclusive, ou É. coisas assim. Não sabia. É lamentável, é. E a história tá aí pra não deixar a gente mentir, né? É isso. Sim. Os cientistas eles foram divididos, né, entre as duas grandes potências do mundo, e mostra que também não era necessariamente uma questão ideológica, era uma questão política também, né, que estava envolvida. É um período curioso, né, na história. É uma... E novamente a física envolvida, né? Porque pra construir um foguete é um outro nível de desafio, né? Aí Pra pousar na Lua, em outros exatamente. lugares. Já é um projeto Similar. né? Similar, já de envergadura, assim, ampla. Sim. E você percebe o seguinte, ó, vamos fazer só uma reflexão. Isso que a gente estava comentando aqui é 44, 45, né? Uhum. Tá bom. A USP surgiu como universidade de verdade, Universidade de São Paulo, em 34. Quer dizer, a gente já tinha faculdade de Direito do Lago São Francisco, Recife, mas Universidade de São Paulo, 34. Quer dizer, era muito... literalmente uma criança. É. E os caras já estavam trabalhando num nível de produzir uma bomba atômica. Era uma produção industrial de ciência nesse caso. Eu vejo assim. Eu acho legal, não sei se legal é a palavra, mas é muito interessante que quando a teoria quântica estava sendo desenvolvida, ela foi uma revolução na forma da gente enxergar o mundo. Só que foi uma revolução tão grande que não foi só eu vejo que não foi só uma revolução na física, mas foi uma revolução filosófica e gerou até uma mudança de paradigma na política mundial. Por exemplo, o desenvolvimento da bomba está completamente associado ao desenvolvimento da teoria nuclear, teoria atômica.
Então, tudo isso que a gente falou da física tá influenciando muitas outras áreas, acho que o desenvolvimento da teoria quântica, da bomba atômica, é o maior exemplo disso da física mexendo com a vida das pessoas, porque foi uma evolução científica, filosófica, política, Absoluto. tudo isso por conta da quântica. Absoluto. E é interessante que é uma simbiose também, né? Porque não só a física influencia a política, como a política também influencia a física, né? Sim. É um ciclo vicioso, porque todas essas pesquisas da bomba atômica começaram primariamente por política, por questões de guerra mesmo. É verdade. E isso gerou uma área nova na ciência, isso gerou avanços que agora influenciam a política. Então eu acho bem interessante de trazer. Mas pelo que eu entendo que você está falando, Gustavo, é que a política influencia a ciência no sentido se um determinado país tem interesse em desenvolver algo, ele vai, aquele país, né, o governo daquele país vai investir estrategicamente numa determinada área. Sim. E aí ele vai interferir no desenvolvimento da ciência, porque vai ter dinheiro para financiar aquilo. Análogo aos 3 bilhões de dólares que foram investidos no Projeto Manhattan. É isso, né? Isso. Ao passo que... E isso é muito estratégico, né? Isso é pensado de uma maneira muito cirúrgica para se atingir determinados objetivos. Um outro exemplo que dá para citar da política influenciando a física e a física influenciando a política é a Revolução Industrial e o avanço na termodinâmica. Porque durante essa época era necessário, o mundo queria avanços em máquinas térmicas. Então a produção de conhecimento na área de termodinâmica cresceu muito. E esse crescimento na área da termodinâmica fez com que o mundo mudasse por sua vez também. Então volta naquilo que você falou, é um ciclo vicioso. Um influencia o outro e o outro um. Tem até lá na minha sala, um dia, né, se alguém tiver aqui em Rio Claro e quiser, eu faço com alegria o experimento, que tem uma locomotiva, devia ter trazido até aqui pra gente mostrar, que é o nascimento da máquina a vapor, né? Que é a utilização da termodinâmica, né? Na verdade, otimização do processo para a gente utilizar essa máquina térmica, é o que dá origem ao profissional chamado engenheiro, né? Isso é a gênese do engenheiro para exatamente em simbiose aí com Revolução Industrial, emergência do capitalismo e temas relacionados, né? Então, esse jogo que você colocou, Gustavo e Samuel, é muito presente, né? A gente, folheando os livros, a gente percebe isso mesmo, é bem e não marcante. É à toa, né, que a gente vê os exemplos que estão nos livros de termodinâmica, máquina a vapor, ciclo de Carnot. Então são resquícios. Eficiência, rendimento, né? Exatamente. São resquícios dessa revolução industrial, de quando a termodinâmica ela floresceu ainda mais. Sim. Mas eu queria destacar um ponto só relacionado ao que o senhor mencionou do financiamento, é da questão de como era diferente a mentalidade de se investir, de fazer ciência. Por exemplo, foi investido de 2 a 3 bilhões, mas eles não tinham uma garantia de que a bomba ia funcionar. E isso fica muito evidente no filme, porque eles ficam o tempo todo questionando qual vai ser o resultado. Então, você pegar um governo que investe essa monta num projeto, se for, dependendo do país ou do governante, ninguém investe sem querer ter uma garantia, né? Mas na física, muitas vezes, não tem como dar essa garantia, né, dessa questão científica. Pode ser a fundo perdido o investimento. Exatamente. Ou ele traz muito, é tudo ou nada, é meio que tudo ou nada, né? Exatamente. E não dá pra ter garantia, porque pode funcionar ou não, né? E aí eu preciso fazer um comentário, não sei se vocês sabem, viu? Como nós estamos aqui em Rio Claro, quem estiver assistindo, a gente, né? A gente está na cidade de Rio Claro, estado de São Paulo. É assim, nós tivemos já nos anos 70 um Elon Musk aqui, sabia? Verdade, né? Eu não sabia. É o que fez o carro? O Gurgel. O Gurgel. O Amarelo Gurgel. Sim. O carro elétrico, ele já fazia lá nos anos com bateria. Só que na época, o problema... Tem vídeos no YouTube super interessantes sobre isso, a gente pode deixar na descrição.
o problema é que as baterias eram muito pesadas e a autonomia era muito reduzida. De tal maneira que esse projeto foi meio que esquecido. E ele investia dinheiro, inclusive pessoal. É muito interessante de ver que hoje a gente fala de carro elétrico, environmental friendly, todo esse tipo de... Mas isso Parece no Brasil, agora, né? se tivesse sido feito um investimento estratégico há 40, 50 anos quase que atrás, hoje nós estaríamos na ponta. Nós não fizemos isso. Vale a pena para vocês que são jovenzinhos dar uma olhada nisso aqui, viu? Eu vou deixar com alegria, não me deixe esquecer, por favor, né? Na descrição. Na descrição, deixar o vídeo sobre a história do Elon Musk brasileiro. Acho que o Elon Musk estava nascendo, na verdade, lá em Pretória, na África do Sul. Sabe que ele nasceu na África do Sul, né? E no Brasil a gente já tinha um carro a bateria. Tá? É fascinante. Fascinante. Quando o senhor me contou essa história, eu fiquei feliz porque eu via esses carros da Gurgel na rua, inclusive até em outras cidades assim do país, e eu falava, putz, tava na esquina de casa ali, né? Até perguntei pro senhor, onde que era a fábrica da Gurgel aqui? Tá aqui na Washington Luiz, quem passa ali vê, sabia? Não sabia. Putz, é fascinante. Tem acho que um monumento, né, em homenagem. Eu lembro de já ter visto algo assim, ó, às vezes minha memória tá falhando mesmo, em homenagem a um carro, né, o Gurgel. Ah, é? Em Rio Claro. Eu me lembro de ter visto, mas eu não tenho certeza absoluta disso, então. Eu sei. não lembro, mas pode ter. Eu não tô a par, até o pessoal pode deixar na descrição também. Mas é interessante porque vocês falaram, né, o Gustavo em particular falou, o Samuel também, sobre essa questão de investimento. É um caso concreto que poderia ter sido feito de uma maneira estratégica, cirúrgica, mas passou, né? Pessoal, o que eu sugiro a gente fazer agora, se vocês, pra gente fazer o encaminhamento, deixar alguma mensagem, algum tipo de recado aí pro público geral e pra gente se despedindo. Podemos? Podemos. Franco? Putz, não sei muito bem o que... Que fala do coração, Qual a espontânea. mensagem? O que você gostaria que alguém tivesse te falado, talvez, antes de você fazer física, ou... Eu acho que sobre isso de fazer física, então, e sobre como a gente já comentou também, do quão profundo quão fundamental a física eu entrei no curso de física porque eu achava a física legal, basicamente. Eu achava legal estudar e tudo. Eu só fui ter a dimensão do quão profundo, do quão fundamental, do significado verdadeiro de estudar física na faculdade, em especial aqui no grupo do professor, com as discussões e tudo mais. E eu vejo que cada vez mais eu me encontro na física, eu me sinto em casa com a física, sabe? Que ótimo. É assim que eu me sinto, espero que mais pessoas se sintam assim também. Que maravilha, Francisco. Isso é tocante aí, muito bacana, viu? Você trazer essa sua perspectiva, essa sua visão, né? E o que você tá sentindo de verdade, né? Isso, né? A gente agradece, que bom que você tá aqui com a gente hoje, viu? Valeu. Valeu. Estar aqui. Obrigado, professor. Obrigado, Lucas. Valeu. Vou passar aqui pro nosso querido Shmuel. Acho que assim como o Francisco, eu entrei pra fazer física porque eu achava muito maneiro também isso durante o ensino médio. E só que eu percebi que a física me acolheu de uma maneira muito legal, porque eu me encontro também cada vez mais nela. E eu lembro que uma vez o Francisco comentou numa reunião de grupo que é até perigoso que um dia descubram o quão legal é fazer física, e a gente recebe pra fazer isso ainda. E é uma área de trabalho muito legal. Então, se você tem um pouco de vontade, eu acredito que vale muito a pena entrar, porque é muito maneiro. Eu curto muito. Você largou a música? Não, brincadeira. Só tá na física, né? Agora só na física. Valeu, Shmuel. Valeu, obrigado. Que bom que você tá aqui também, viu? Gustavo? Eu igualmente, né, assim, entrei pra física por achar muito legal, muito divertido, assim, ter essa paixão por conhecer tudo de forma mais fundamental, né? Eu acho que até é interessante a gente ver, porque essa divulgação foi o que acredito que influenciou nós três, né? Dessa forma. E a gente hoje fazendo física, a gente vê que é muito legal, é muito gratificante, eu diria, assim, intelectualmente gratificante. Então, eu diria que, assim, realmente, não vou dizer só na física, né? Mas o que você gosta, o que você acha que merece,
que merece que você busque o conhecimento, tem que ir atrás porque é muito gostoso mesmo, muito gratificante em qualquer área. Então, buscar conhecimento, acho que é a mensagem. Bacana, isso é independente, né? Se for para física é mais legal, É pra mais gente, legal. mas se o pessoal decide, né, e tem interesse em outras áreas, também vale a pena, né? Porque o conhecimento em si é o core, né? Valeu, Gustavo, obrigado, viu? Bom, Lucas. eu primeiro não podia deixar de... Eu tava rindo quando você tava falando, porque você falou de busca em conhecimento, eu lembrei do ET Bilu, que ele fala pra humanidade. Nossa, é verdade. Só peço que busque conhecimento. É lá perto de Campo Grande. Você viu ou não? Não, não vi, mas é uma cidade lá perto de Campo Grande. A lanterna você viu, né? É, você vê as luzes. As luzes. Mas sacanagem. o ET Bilu já influenciando a gente faz tempo, né? Mas eu acho que o filme do Oppenheimer ele é muito importante pelo seguinte, eu comentei com o professor que antes de entrar na faculdade eu queria prestar um curso que chama Produção Cultural, lá na Federal Fluminense, que é você ser curador de museu, fazer eventos. Legal, hein? Isso é legal. E eu falei, nossa, eu quero fazer isso. E aí eu comecei a estudar física no terceiro colegial, e eu comecei a gostar de estudar, porque eu falei, putz, não é tão difícil quanto eu imaginava. E aí eu tive um professor que me levou para conhecer a USP de São Carlos, nos laboratórios de ótica e tudo mais. E a hora que eu vi aquilo, eu falei, putz, é isso que eu quero fazer. Então, se eu mudei completamente de humanas para exatas, para física, indo conhecer a universidade, eu imagino que uma pessoa que assiste o filme do Oppenheimer pode ter um pouquinho desse gostinho de ver como é esse lado, né? Então, é muito bacana essa influência e dá pra ver no discurso de vocês, assim como o meu, que essa divulgação ela foi muito importante para trazer a gente para dentro da física, né? Então, o filme do Oppenheimer, ele traz isso e eu acho muito bacana. Então, que venham mais filmes nesse sentido de outras celebridades, não só das mais conhecidas, mas também das que são menos conhecidas, para que a gente conheça cada vez mais. Top. Valeu, Lucas. Eu só posso dizer que a gente, né, justificando aqui agora o final, né, fechando, a gente buscou trazer uma perspectiva dentro da nossa visão, né, muito peculiar, muito até certo ponto, né, por um lado dentro da caixa, por estarmos dentro da física, né, as atividades muito ligadas à física em si, que o público geral possa ter aproveitado os temas aqui abordados. Eu gostaria de agradecer vocês por terem participado aqui, foi muito legal. Eu quero agradecer os alunos, os que não puderam estar aqui do nosso grupo. Quero agradecer os alunos de eletromagnetismo, física de estado sólido, tópicos, temas atuais, física da matéria condensada, que tem me feito assim realizar na atividade didática. Tem sido muito gratificante lecionar para vocês ao longo desses anos. E eu não vou nem falar mais sobre isso que a gente já falou. Eu quero agradecer o Aron, o Arthur, gratidão pela acolhida, esse espaço fascinante aqui em Rio Claro. Fica aqui, eu faço uma propaganda explícita aqui para quem quiser gravar podcast. É um ambiente maravilhoso, uma técnica, um apoio, um suporte, uma atmosfera muito boa, como a gente gosta de trabalhar. Aron, obrigado, tá? Arthur também, obrigado, viu? E com isso eu me despeço aqui de vocês e em breve a gente vai ter o 5º episódio, então. É isso, um abraço, boa física, se cuidem e até a próxima.